A paz do Senhor Jesus, povo promessista. A paz do Senhor Jesus, irmão, irmã. Como foi a semana de vocês? Vocês estão bem? Nós estamos bem. Nós estamos aqui do estúdio da TV Viva a Promessa para mais um Sala Pastoral. E você, meu amigo, minha amiga, você que está nos conhecendo pela TV Viva a Promessa, como está a sua vida? Olha, para quem não nos conhece, eu sou o pastor Adelmilson e nós estamos no programa Sala Pastoral, que vai ao ar todas as sextas-feiras, às 20 horas, e tem a intenção de transmitir mensagens inspiradoras, defesa da fé cristã, apontar a doutrina correta biblicamente e direcionar o povo adventista da promessa rumo ao caminho da salvação, direcionar a nossa amada igreja. Nós estamos aqui em Cosmópolis e temos convidado sempre especial. E mais uma vez, nós estamos aqui com o pastor Rivaldo. Mas antes da saudação do pastor Rivaldo, eu gostaria de fazer um pedido especial. Você precisa me ajudar. Tiago, coloque aqui para nós, olha, o link do programa. Primeiro pedido especial do pastor Adel. Você vai enviar o link do programa. E às vezes eu vejo que nós temos muitas pessoas que estão nos acompanhando, mas elas não deixam o joinha, não deixam o like. Então você vai deixar o like. Não foi fácil trazer o pastor Rivaldo para esta série não, viu? Esse homem é muito ocupado. Viaja o Brasil, viaja o mundo. Olha, está viajando mais do que o presidente da igreja, né? Brincadeiras à parte, olha aí. O pastor Rivaldo tirou na agenda um tempo especial e você precisa nos ajudar. Envie o link. Deixe o seu like e um outro pedido, deixe o seu comentário aqui. Hoje nós vamos falar um tema especial, eu gostaria que você comentasse esse tema, mas comente muito mesmo. Por quê? Porque nós precisamos deixar uma marca no YouTube, uma marca na TV Viva a Promessa, uma marca no Sala Pastoral, que é a nossa participação especial nesta série que estamos falando sobre características de uma seita. Então, esse pedido especial, olha, você vai compartilhar o link, deixar o joinha, comentários e se você puder, seja um amigo, uma amiga da missão, para que este programa possa chegar em outros lugares ainda. Nós temos muitos países, muitos idiomas, muitas etnias e a mensagem da Igreja Adventista da Promessa está correndo o mundo. Meus irmãos, minhas irmãs, eu recebo informações de pessoas que estão muito longe mesmo, lá para a Oceania, Austrália, Nova Zelândia, dizendo que acessaram a TV Viva a Promessa e descobriram o Evangelho, descobriram a doutrina, descobriram a igreja. E sabe como que a gente faz isso? Programas que são sustentados pelos amigos da missão. Então, se você puder ajudar, vai aparecer a chave Pix QR Code, você vai poder nos ajudar também. Olha, vamos direto para a nossa pergunta de hoje, que o pastor Rivaldo está aqui animado para responder a pergunta. Eu vou chamar aqui a vinheta e na sequência a gente volta com uma pergunta que o pastor Rivaldo vai responder aqui para a gente em 20 minutos. Olha aí, meu irmão, minha irmã, estamos de volta, hein? Foi rápido. Você compartilhou o link, você já deixou o joinha. Eu quero olhar aqui. Tiago, depois você acompanha para mim aqui e diga quantos comentários nós recebemos, quantos joias nós recebemos, quantos likes nós recebemos deste programa especial. Porque aqui eu estou com, não é reverendo, olha, já ia chamar de reverendo. Pastor, professor, reverendo Rivaldo, amigo de longa data, olha, desde 1992, quando era seminarista, ele já era um defensor das doutrinas da Igreja Adventista da Promessa, mas com contundência. Tem gente, pastor Rivaldo, que defende meio desanimado, meio para dentro. O Rivaldo defendia animado, empolgado, entusiasmado. E a gente conseguiu arrastar o Rivaldo lá de Diadema, aqui para Cosmópolis, para o nosso estúdio, para nos ajudar no Sala Pastoral. Então a pergunta básica é essa, pastor Rivaldo. A Igreja Adventista da Promessa é uma seita? Pastor, essa pergunta é realmente feita por muitas pessoas, né? Essa pergunta já me foi feita várias vezes, já perdi o número de vezes em que as pessoas me fizeram essa pergunta,
porque quando elas veem, leem ou ouvem o nome, né, Adventista da Promessa, elas geralmente, ao ouvir o nome Adventista, elas já nos julgam como uma seita, né? Infelizmente. Mas, sexta-feira passada, nós trabalhamos aqui, e eu espero que você tenha aprendido, a como descobrir, como entender o que é uma seita usando as 4 operações matemáticas, né? Nós aprendemos isso claramente. Aqui nós vamos repetir rapidamente para você, para que fique bem fixado na sua mente e você possa entender no seu coração. Toda seita, nós aprendemos que toda seita, ela adiciona algo à Bíblia Sagrada, né? Ela não tem a Bíblia, apenas a Bíblia como sua única regra de fé e prática. Geralmente as seitas, elas acrescentam escrito, visões, revelações, né? Doutrinas que foram assim transmitidas para ela, para a seita, pelo seu fundador, pela sua fundadora, né? Então, a primeira operação matemática que nós devemos usar para identificar uma seita é a adição. Usando a Bíblia como exemplo, toda seita adiciona algo a mais além das Escrituras, ou seja, toda seita, ela não tem a Bíblia como sua única regra de fé e prática. Quando a gente pega essas 4 operações e aplica à Igreja Adventista da Promessa, ao que ela crê, ao que ela prega, ao que ela ensina, nós vemos que, né, vou usar aqui uma expressão que você vai entender, né? A Igreja Adventista da Promessa, quando passa por essa prova do Enem, né, desse Enem sobre seitas e heresia, ela passa com louvor. Porque, primeiro, a Igreja Adventista da Promessa, pela graça de Deus, ela não adiciona nada às Escrituras. A Bíblia é a única regra de fé e prática da Igreja Adventista da Promessa. Nós não seguimos nenhuma revelação, nenhuma visão, nenhuma doutrina que foi inventada, criada pelos nossos fundadores, pelo pastor João Augusto da Silveira e pelos nossos fundadores lá no início da igreja, na década de 30. A Igreja Adventista Promessa, ela não acrescenta nada à Bíblia, não retira nada da Bíblia e ela, graças a Deus, não torce as Escrituras, como diz Pedro lá na sua segunda carta, no capítulo 3. Então, a Igreja Adventista Promessa, ela não é uma seita, porque ela não acrescenta nada às Escrituras, não tira nada das Escrituras, não torce nada das Escrituras, e também porque ela não segue nenhum outro livro, a não ser as Escrituras. Então, as Escrituras é a única regra de fé e prática da Igreja Adventista da Promessa. Todas as suas doutrinas, as pregações, os ensinos, as lições bíblicas, toda a nossa literatura está baseada nas Escrituras. As Escrituras é o nosso norte, as Escrituras é o nosso guia, as Escrituras é o fundamento da nossa fé. Segundo, toda seita, ela subtrai algo. Vou usar como exemplo, como na sexta-feira passada, da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou tira alguma coisa da sua humanidade, ou tira alguma coisa da sua divindade. A Igreja Adventista da Promessa, ela é uma igreja cristocêntrica. Jesus é o Senhor da Igreja Adventista Promessa. Jesus é o Salvador da Igreja Adventista Promessa. Jesus é o Mestre da Igreja Adventista da Promessa. E a Igreja Adventista da Promessa, pela graça e misericórdia de Deus, ela segue os passos de Jesus como Senhor, Salvador e Mestre. Ela acredita piamente na humanidade de Jesus. Nós acreditamos, professamos, pregamos e defendemos a humanidade de Jesus. A Igreja Adventista de Promessa, ela acredita que realmente Jesus nasceu, viveu, morreu, ressuscitou, subiu aos céus e voltará em glória para buscar a sua igreja. Ele é uma pessoa real, de carne e osso. É o verbo que se fez carne. A Igreja Adventista da Promessa não tira nada da sua humanidade. Para nós, Jesus é 100% humano.
A Igreja Adventista Promessa, ela crê piamente na divindade do Senhor Jesus Cristo. Acreditamos que Jesus é Deus Filho, que Ele é Emanuel, né? Que Ele é o Deus forte, né? E que Ele realmente é divino. Ele não é menor do que o Pai na sua divindade, nem maior, porém é igual, né? Jesus é realmente divino. Acreditamos e professamos o mesmo que Tomé professou quando viu Jesus ressuscitado: Senhor meu e Deus meu. Acreditamos naquilo que João fala no seu evangelho, né? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, né? Então, nós acreditamos na divindade do Senhor Jesus Cristo. Então, em termos de subtração, que as seitas, infelizmente, ou tiram algo da divindade ou da humanidade de Jesus, a Igreja Adventista Promessa não. Ela é uma igreja cristã verdadeira, porque ela acredita verdadeiramente na humanidade e na divindade do Senhor Jesus Cristo. A terceira operação matemática é a multiplicação. Toda seita, ela multiplica algo à salvação, né? A seita, ela não acredita que a salvação é única e exclusivamente pela graça, mediante a fé na pessoa de Jesus. Toda seita, ela acrescenta algo a mais, uma boa obra, né? Uma doutrina a mais e por aí vai, né? A Igreja Adventista da Promessa, ela não é uma seita porque ela crê que nós somos salvos única e exclusivamente pela graça, mediante a fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nada que pregamos, que fazemos ou que ensinamos contribui para a nossa salvação, ou acrescenta, se eu posso falar assim, algo para a salvação. Nós acreditamos única e exclusivamente na salvação pela graça. Então, a Igreja Adventista Promessa, ela professa essa fé herdada dos cristãos primitivos, retransmitida a nós pelos reformadores e vivida hoje. Então, a Igreja Adventista Promessa, ela não acrescenta nada à salvação. Por exemplo, existe uma seita que nós bem conhecemos, né, que diz que para que, por exemplo, o homem seja salvo, ele tem que praticar boas obras, né? Não, as boas obras, elas não são praticadas para a salvação, mas elas são praticadas porque nós já somos salvos. Todo salvo tem que produzir boas obras, né? Pastor Hernando Dias Lopes, ele diz uma coisa interessante no seu comentário de Tiago, ele diz assim, que Deus vê a fé, os homens vê as obras, né? Então, as boas obras é um atestado, é uma comprovação de que a graça realmente é eficaz e se torna eficaz na nossa vida. Então, a Igreja Adventista Promessa, ela não multiplica nada a doutrina da salvação. E a quarta operação é a divisão. Toda seita, ela leva o seu membro a dividir a lealdade entre Deus e a seita. Não basta só ser leal, fiel a Deus, tem que ser também fiel à seita. Ou seja, se a pessoa sair da seita, se a pessoa divergir da seita, se a pessoa discordar da seita, a sua lealdade, a sua salvação já está posta em risco. A Igreja Adventista Promessa não tem isso, não prega isso, não ensina isso e combate algo que seja feito nesse sentido. A Igreja Adventista da Promessa, ela é leal única e exclusivamente a Deus. Ela reconhece e ela tem e estende a sua destra da comunhão para irmãos de outras profissões de fé, de outras igrejas, de outras denominações, reconhecendo-os como irmão em Cristo e salvos em Cristo. Então, a Igreja Adventista Promessa, ela não divide a lealdade do membro com Deus e a igreja. Não, o membro tem que ser fiel a Deus e única e exclusivamente a Deus. Então, a Igreja Adventista Promessa, ela não é exclusivista. Ela não prega que se a pessoa quiser salvo tem que ser promessista, tem que fazer parte da promessa, porque senão ela está perdida. Isso é característica de uma seita. A Igreja Adventista Promessa não prega isso, não ensina isso.
Ela ensina, sim, fidelidade a Deus, às Escrituras e a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Existem outras coisas também que você pode analisar na Igreja Adventista da Promessa em relação a ela não ser uma seita, são as doutrinas que ela professa, né? Quando a gente estuda sobre o cristianismo original, a gente aprende que esse cristianismo, ele confessa algumas doutrinas que o caracteriza como uma igreja genuinamente cristã. Por exemplo, a Igreja Adventista da Promessa, ela acredita na Trindade, na triunidade. Ela acredita no Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ela acredita que o Espírito Santo, ele é um ser pessoal e divino. Ela acredita que Jesus é 100% homem, 100% Deus, e ela acredita em Deus Pai Todo-Poderoso. Então, a Igreja Adventista da Promessa, ela é uma igreja trinitariana. A Igreja Adventista da Promessa, ela acredita na divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Terceiro, a Igreja Adventista da Promessa, ela acredita na morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, acreditamos num Cristo vivo que está conosco agora e estará conosco para sempre. A Igreja Adventista da Promessa, assim como as verdadeiras denominações cristãs, ela acredita na salvação única e exclusivamente pela graça, louvado seja Deus. Nós somos salvos pela graça. Essa graça é que nos transforma, nos liberta, essa graça é que nos leva à salvação em Cristo Jesus. A Igreja Adventista da Promessa, meu irmão, minha irmã, e eu falo isso com toda sinceridade para o teu coração e do meu coração, ela é uma igreja que tem a Bíblia como sua única regra de fé e prática, e nada mais do que isso. Todas as nossas pregações, ensino, lição, tudo que nós falamos é baseado nas Escrituras. A Igreja Adventista da Promessa acredita na vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E posso dizer que a Igreja Adventista da Promessa, ela acredita que ela faz parte da igreja verdadeira, deste corpo universal de crentes que estão espalhados nos 4 cantos da terra e que estarão reunidos no dia da volta de Jesus, porque ele prometeu que naquele dia ele dará ordem aos seus anjos e eles recolherão seus escolhidos dos 4 cantos da terra. E pode crer, meu irmão, que naquela grande multidão vai ter muito promessista lá dando glória a Deus e louvando e bendizendo o nome do Senhor Jesus Cristo. E a Igreja Adventista da Promessa, ela acredita na volta visível e pessoal de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como ele é, nós o veremos. Por isso que a Igreja Adventista Promessa, se você for realmente sincero, se você for realmente uma pessoa que procura descobrir e entender a verdade e usar as 4 operações e aplicar a Igreja Adventista da Promessa, você vai ver que em nada a Igreja Adventista da Promessa é uma seita. Mas ela é uma igreja cristã que procura seguir a Bíblia Sagrada e, na sinceridade da sua fé, servir a Deus e a nosso Senhor Jesus Cristo. Amém! Graças a Deus. E aí, você gostou da exposição do pastor Rivaldo nessa noite? Você observou que, ao usar as 4 operações matemáticas, a Igreja Adventista da Promessa não é reprovada. Ela não adiciona, não subtrai, ela não multiplica, não divide. A Igreja Adventista da Promessa tem um corpo doutrinário que está alinhado ao corpo doutrinário de toda a igreja verdadeira. Falamos da Trindade, da pessoa de Jesus, da pessoa do Espírito Santo e muitas outras doutrinas centrais do cristianismo. Agora, nós temos doutrinas também que nós não elencamos aqui, como a continuidade dos dons, por exemplo. Porque nem todas as igrejas dos primeiros séculos elas tinham no seu corpo doutrinário a continuidade dos dons. Mas nós entendemos que a igreja primitiva acreditava na continuidade dos dons, parte da reforma protestante, e as igrejas, muitas igrejas hoje, inclusive a Igreja Adventista da Promessa, crê na continuidade dos dons, assim como o batismo no Espírito Santo, que nós já conversamos aqui no Sala Pastoral com o pastor Amador. Agora, tem algumas pessoas que quando você se identifica como igreja, como membro da Igreja Adventista da Promessa, essas pessoas elas vão te caracterizar como participante de uma seita.
E aí, aquelas mais ousadas, elas começam a pregar para você, tentando te desviar de uma seita. Algumas delas falam, mas o irmão pertence a uma seita. A Igreja Adventista da Promessa não é seita, não há um único instituto correto, um único instituto que tem base em estudos profundos das Escrituras Sagradas, que nos classificam. Nenhum instituto nos classifica como uma seita herética, desviada. Não tem. Você vai ter pessoas, um professor de teologia aqui, outro acolá, que vai dizer por desconhecer as doutrinas centrais da Igreja Adventista da Promessa. Olha aí, a Bíblia que nós usamos, eu estou usando a NVI, o pastor Rivaldo usa... Qual a revista atualizada. Revista atualizada, Almeida, revista atualizada, corrigida. Nós usamos a King James, a Genebra, Bíblia de Estudo, Thompson, enfim, são muitas versões das Escrituras Sagradas. Não há uma Bíblia própria da igreja, não há. Nós usamos os grandes textos unciais, cursivos, especialmente os grandes cursivos do século VI, que nós usamos como base de nosso livro autoritativo. Não há um livro autoritativo na promessa. O único livro autoritativo na promessa é a Bíblia, são as Escrituras Sagradas. Graças a Deus. Nós somos embasados na Bíblia, irmãos. Pode pegar os grandes manuscritos, 325, até os últimos que foram achados em sítios arqueológicos. Nós nos embasamos por aquilo que há de melhor da manuscritologia. A Igreja Adventista da Promessa é fundamentada nas Escrituras Sagradas. Por isso nós podemos dizer com toda segurança que a Igreja Adventista da Promessa é uma igreja verdadeira, que surgiu no dia 24 de janeiro de 1932, lá na terra do pastor Rivaldo, lá em Paulista, em Pernambuco. De lá para cá, ela vem alcançando o mundo. Nós estamos presentes em 18 países, com 80 mil adventistas da promessa espalhados pelo mundo, e todos seguem a mesma Escritura Sagrada. Você pode ir à África, eles seguem a Bíblia. Você pode ir à Europa, eles seguem a Bíblia. Você pode ir à Ásia, eles seguem as Escrituras Sagradas. Nas Américas, seguimos as Escrituras Sagradas. Porque a Igreja Adventista da Promessa é uma igreja genuinamente bíblica, uma igreja verdadeira. Por esta razão, nós desafiamos a você a continuar firme na Igreja Adventista da Promessa. Defenda a fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Defenda a igreja, defenda as Escrituras Sagradas. Se fizer isto, você vai salvar a você e sua família. Continue defendendo a fé que um dia você abraçou. Você abraçou as doutrinas da Igreja Adventista da Promessa. Estamos chegando ao final do Sala desta noite. Eu gostaria de pedir a gentileza do pastor Rivaldo. Ore para nós e ao final nós retornamos. Meu irmão, minha irmã, antes da oração, fica aqui um conselho a você. Você que já é adventista da promessa, eu lhe aconselho a cada vez mais a conhecer a sua doutrina, a entender a sua doutrina e a defender a sua fé. E a você, meu amado irmão e irmã, que é de outra confissão religiosa, que é de outra igreja, que não conhece ainda a Igreja Adventista da Promessa, por gentileza, se você quer nos conhecer, procure os canais competentes aí pelo YouTube, né, pelas mídias sociais, que você vai encontrar algum contato com a Igreja Adventista da Promessa. E se você deseja conhecer a nossa doutrina para analisá-la pessoalmente, para ver se nós realmente somos uma seita ou não, você tem a oportunidade de entrar em contato com a gente e nós estamos à sua disposição para lhe servir, para lhe ajudar. E faça um desafio a você. Se alguém já lhe pregou, já lhe ensinou e já lhe disse que a Igreja Adventista da Promessa é uma seita, eu lhe desafio. Procure saber o que os Adventistas da Promessa crê, pegue as 4 operações matemáticas e vá fazendo ali as comparações e você ficará surpreso, você chegará à conclusão de que a Igreja Adventista da Promessa não é e nunca será uma seita pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero orar por você e pedir a Deus a graça sobre a sua vida. Amado e querido Deus,
eu te bendigo e te exalto pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu amor e pela tua compaixão. Obrigado, Senhor, pela Igreja Adventista da Promessa, porque desde o início o Senhor tem nos guiado, o Senhor tem nos orientado e o Senhor tem nos ajudado a ser uma igreja bíblica, uma igreja que tem as Escrituras como única regra de fé e prática. Obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão, de cada irmã que estão aqui conosco nesta sala pastoral, que estão assistindo e os que irão assistir, que o teu Espírito possa iluminá-los, possa esclarecê-los e que eles possam entender, Senhor, tudo aquilo que é necessário para crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Abençoa a vida do teu povo, abre o entendimento do teu povo e continua nos abençoando, nos guiando e nos ajudando, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor Rivaldo, por mais essa oportunidade. Meu irmão, minha irmã, povo promessista, eu tenho um desafio. E o desafio está em cima da pergunta que nós faremos para o pastor Rivaldo na próxima sexta, se Deus permitir. Nós já falamos no primeiro programa, no primeiro episódio, como identificar uma seita. O segundo episódio, a Igreja Adventista da Promessa é uma seita? No terceiro episódio, da próxima sexta-feira, às 20 horas, nós também responderemos uma pergunta aqui no Sala Pastoral. A Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma seita? E eu gostaria que você olhasse, pesquisasse as doutrinas centrais da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Não precisa pesquisar em livros que contestam as doutrinas, tanto da Promessa como do Sétimo Dia, ou de outras denominações que nós abordaremos nessa série. Você deve pesquisar os livros próprios, os livros da própria denominação. É lá que você vai ter a fonte correta, o que as pessoas pensam. Então eu gostaria que você pesquisasse nessa semana e na próxima semana o pastor Rivaldo vai responder esta pergunta. A Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma seita? Nós esperamos vocês na próxima sexta-feira, se Deus permitir. Um abraço, um ósculo santo.